Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Nesta semana em que nos preparamos para a celebração da Páscoa, começo esta reunião lendo o profeta Isaías, que muito tempo antes da vinda de Cristo já anunciava a obra do Messias em favor de toda a humanidade. Leiamos Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amados, depois dessa leitura, quero que você agora, aonde estiver, se junte a mim nessa oração em agradecimento por Jesus. Senhor, nós queremos agora, em nome de Jesus, te agradecer. Obrigado, Pai, porque um dia, pelo teu amor, o Senhor mandou o teu Filho Jesus para nos resgatar. Ainda, Senhor, que nós não tínhamos nada a te oferecer, o Senhor nos amou e antes da fundação do mundo nos escolheu e nos separou para sermos santos diante do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tanto nos amou, que deu o seu Filho, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário. E os nossos pecados ali, Deus, foram todos perdoados. Não por mérito nosso, Pai, mas por amor, por graça e por misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, por Cristo. Nós te louvamos pela cruz. Nós te louvamos, ó Pai, pela salvação. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque o teu amor nos alcançou e nos resgatou e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Nós te louvamos por Cristo. Nós te louvamos porque o Senhor Jesus um dia escolheu a cruz, escolheu nos resgatar, escolheu pagar o preço dos nossos pecados e levou sobre si os nossos pecados.
Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Nós te louvamos, ó Deus Pai, por nos amar. Nós te louvamos, ó Deus Filho, por nos resgatar. E nós te louvamos, ó Deus Espírito Santo, por nos manter na presença do Senhor. Nós te louvamos, Trindade Santa, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês. Vamos refletir sobre essa semana tão importante para nós cristãos, a Semana Santa, que começou no último domingo com a entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho e aclamado pela multidão como rei, e o povo colocou nas ruas ramos e também suas roupas para que ele passasse, e que vai terminar essa semana no próximo domingo com a ressurreição de Cristo. E nós temos aí nesse ínterim Jesus em Jerusalém, ele vai até o templo, expulsa os vendilhões, ensina o povo segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, ele pede aos discípulos para que preparem o cenáculo onde é feita a última ceia. Depois da última ceia, ele vai até o jardim do Getsêmani, o Monte das Oliveiras, onde acontece esse fato que é o texto que eu vou ler com vocês, que está em Lucas 22, 39 até 46. Esse texto também está em Mateus e em Marcos, os textos paralelos, Mateus 26 e Marcos 14. Mas nós vamos ler Lucas 22, 39 até o 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Em primeiro lugar, é interessante notar como Lucas registra Jesus saindo como de costume. Era algo que ele fazia rotineiramente. Jesus orava. Passada a ceia, ele se recolheu. Ele chamou os seus discípulos, e nós podemos ver nos livros de Mateus e Marcos, mais especificamente quais discípulos, que é o Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, os mais próximos, esses três. Então Jesus vai com eles até o Monte das Oliveiras, e é algo que ele fazia sempre. Ele ora, ele abre o seu coração, ele se derrama diante do Pai, ele tem comunhão. E era um momento muito íntimo e difícil para Jesus. Estava próximo o acontecimento da traição de Judas. Jesus seria entregue, então, aos guardas. Jesus seria entregue para ser efetivamente condenado e morto. Isso estava bem próximo. E o texto diz que quando chega ao lugar escolhido, Jesus fala para os discípulos: orai para que não entreis em tentação. Exatamente o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, né? E não nos deixes cair em tentação, mas ali no final. Mas livra-nos do mal. É o que Jesus ensinou a cada um de nós. É o modelo de oração para pedirmos ao Pai. Não nos deixes cair em tentação. E qual era a tentação que Jesus enfrentava ali? Era de fugir daquele momento. Tanto é que ele faz essa oração: Pai, se tu queres, se possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa vez. Dá um jeito nessa situação. Porque eu sei que vai ser muito difícil. O sofrimento vai ser muito grande. Se é possível. E os textos de Marcos e de Mateus mostram que Jesus estava tomado de pavor, de angústia, com a alma profundamente triste até a morte. E que ele faz essa mesma oração por 3 vezes. E ele encontra os discípulos dormindo. Ele volta e encontra os discípulos ali, não resistindo ao cansaço. Puxa vida, hein? Vocês não conseguem ficar orando aí nem um tempinho comigo, nem uma horinha comigo? E Jesus orava mais intensamente, diz esse texto, estando em agonia, e o seu suor se tornou como gotas de sangue. E Deus, na sua misericórdia, enviou um anjo que confortava Jesus. E Cristo estava ali de joelhos, prostrado, rendido diante do Pai. E ele orava. E ele pedia a Deus: faça-se a tua vontade, Paizinho. Abba, Pai, na minha vida. Que oração, não é? Que intimidade. E nesse tempo, nesses dias que se aproximam da Páscoa, é uma oração que nós temos que fazer. Senhor, não nos deixa cair em tentação, não nos deixa entrar em tentação. E qual é a tentação nossa? Que, é claro, é bem diferente daquela que Jesus passou, como Filho de Deus, como aquele que deu a vida por nós. A nossa hoje é de desvalorizarmos o que Jesus fez, de desvalorizarmos o sofrimento de Jesus, de desvalorizarmos a obra de Jesus, de não comemorarmos, de não participarmos deste ato e deste fato com a intensidade que isso merece, como filhos que nós somos, como filhos de Deus. Por isso temos que valorizar a verdadeira Páscoa, que não é o chocolate. A verdadeira Páscoa não é somente o encontro da família. Culmina com o encontro da família. Oh, que coisa boa! Mas exatamente por causa de Cristo, que morreu naquela cruz, mas que não ficou naquela cruz, que ressuscitou ao 3º dia. Deus o levantou e ele vive. E nós vamos comemorar isso no próximo domingo juntos. Depois de 2 anos sem termos a oportunidade de presencialmente celebrarmos a Páscoa, vamos ter essa chance agora. Inclusive, junto com outros irmãos, num café colonial, tirando uma foto
como não acontecia. A última vez que nós tiramos foto foi em 2019. 2020 não teve, 2021 também não, e agora em 2022. Ficar registrado esse momento nosso juntos. Todos nós reunidos em torno à pessoa de Jesus. Por isso, leia a Bíblia nesses dias. Reflita sobre isso. Pense na obra de Cristo, para que quando chegar no domingo, a motivação do teu coração, do meu coração, seja a motivação correta e nós possamos realmente festejar a vida de Jesus em nós. Que Deus abençoe você abundantemente e a sua família também. E no próximo domingo, dia 17 de abril, estaremos reunidos na chácara para a celebração presencial de Páscoa, seguida de um café colonial e da tradicional foto conjunta. Como disse o Marcos, nos últimos 2 anos, por causa da pandemia da Covid-19, os cultos de Páscoa foram somente online, mas esse ano será diferente. Vamos orar por esse tempo de comunhão especial com Deus e uns com os outros. Senhor, nesse momento queremos agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida. Peço que nada, nenhuma barreira, nenhum problema venha acontecer nesse dia, Pai, nesse domingo de Páscoa, que nos impeça de estarmos juntos, todos, louvando, bendizendo o nome do Senhor, se alegrando com a presença de todos. Vamos ouvir, vamos falar, vamos nos abraçar, amados. Vamos comer juntos, vamos comer com Jesus e com vocês esse café maravilhoso que os irmãos oferecem com muito amor e carinho. E ali, amados, ouvindo a palavra, testemunhando, se alimentando, né? E a gente testemunha dos benefícios da obra divina. Essa obra maravilhosa que Jesus começou a fazer na nossa vida. E não acabou ainda, né? É por isso que a sua presença é importante. Jesus é a motivação da nossa vida. Que sua obra seja reconhecida em todos e em tudo. Senhor, oro, Pai, agradeço a Ti por tudo, Senhor, que todos nós, quando estarmos ali presentes, Senhor, bendiremos o Teu santo nome, louvaremos a Ti, Senhor, agradeceremos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, por todo o sacrifício que o Senhor fez, meu Pai, por nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro, eu agradeço e espero, amados irmãos, todo mundo lá para a gente conversar, para a gente sorrir, para a gente expressar a obra de Deus nas nossas vidas, amados. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço a Ti, amados. Até lá, se Deus quiser. Amém? Que todos estejamos muito bem de saúde para nos encontrarmos na chácara neste domingo às 8 horas da manhã. Oremos agora por cura física, emocional e espiritual. Senhor Deus, queremos Te pedir que o Senhor esteja curando os nossos irmãos, Pai, de toda a enfermidade, Pai, física, espiritual, emocional, que o Senhor possa estar tocando o organismo de cada um, Pai. Aqueles que têm algum trauma, algum órgão que não esteja respondendo bem, Pai, que o Senhor esteja tocando, Pai. Pedimos que o Senhor toque aqueles irmãos que tiveram Covid, para que se recuperem rápido, Pai. Principalmente suas vias respiratórias e pulmões estejam sendo curados, ó Deus, pelo Teu toque agora, Pai. Também, Pai, aqueles irmãos que estão meio afastados do Senhor, interrompendo a comunhão, que o Senhor dê um novo ânimo e restabeleça, Pai. E aqueles que porventura pecaram, Deus, e que eles confessem e deixem o pecado e
voltem a se aproximar do Senhor, Pai. E também, Deus, nesse tempo de pandemia, que doenças emocionais aparecem, Senhor, pedimos que o Senhor cure, Pai. Cure e restabeleça totalmente os irmãos, Pai. Ansiedade, depressão, tudo aquilo que afasta os irmãos do Senhor, Pai. Que o Senhor os abençoe, os cure, cura a todos, Pai. Todos. Todo tipo de enfermidade, Senhor. Que o Senhor esteja colocando a sua mão sobre os irmãos da igreja, Pai. Toca, Senhor, aqueles de mais idade, que o Senhor possa estar renovando a força deles, ó Pai, como diz em Isaías. Abençoa todos os irmãos, Pai, trazendo a tua cura, o teu alívio, a tua paz sobre o coração deles, ó Deus. Restabelece a comunhão daqueles que se afastaram do Senhor, Pai. Traz de volta, Senhor, que eles mesmos tracem o caminho de volta para o Senhor, Pai. Abençoa esses irmãos com cura total sobre a vida deles, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cada um de vocês que participa dessa reunião de oração sabe da importância da leitura diária e constante da Palavra de Deus. Quero ler com vocês um trecho de Lucas que fala sobre a crucificação de Jesus. Preste atenção. Lucas capítulo 23, do versículo 33 ao 49. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Depois dessa leitura, nosso pedido a Deus é que nesses dias valorizemos a sua palavra, leiamos a Bíblia e dediquemos tempo para a meditação. Que o Espírito Santo nos ajude a entender o que está no coração do Pai. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo privilégio de termos acesso às suas verdades, pelo privilégio de podermos ler, de podermos, ó Deus, compreender, de podermos meditar na tua palavra, Pai. Eu quero clamar para que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, nos ajudar
a entender cada uma das palavras que nós lemos, a ter, ó Deus, uma revelação íntima da Tua palavra para aplicação na nossa vida, a podermos, Senhor, Te ouvir através da Tua palavra, a recebermos instrução, consolo, direção e sabedoria através dos textos bíblicos, Paizinho. Eu quero te pedir também, Senhor, que a gente use a Tua palavra, Senhor, para edificar, para exortar e para abençoar nossa vida e a vida daqueles que nos rodeiam. Que a gente use a Tua palavra com responsabilidade, que a gente, ó Deus, seja livre, Pai, de distorções, de interpretações egoístas, mas a gente possa realmente, pela Tua graça e misericórdia, ouvir a Tua voz, aprofundar a nossa comunhão contigo, o nosso conhecimento de Ti, através dessas leituras, Pai. Dá-nos sede, Pai, sede para diariamente a gente ansiar por esse encontro contigo através da palavra, sede para meditar, sede para aplicar a Sua palavra e para viver uma vida que Te agrade, Paizinho, no cumprimento, na busca, Senhor, de Te agradarmos através da obediência às Suas verdades. Eu clamo isso em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de nós. Vamos orar pela Páscoa, nos lembrar dela, dos seus significados. Senhor, bendizemos o Teu nome, porque por meio do Teu Cordeiro Santo, Pai, o Senhor Jesus, o sangue dele derramado naquela cruz, assim como no Velho Testamento, trouxe vida para todo aquele que obedeceu e creu, assim também continua trazendo vida hoje para todo aquele que crê e obedece, Pai. Louvado seja, meu Deus, o Seu santo nome, pela obra de Cristo na cruz, por cada um de nós. Que durante esses dias nós nos voltemos mais ainda para a leitura da Tua palavra e possamos compartilhar dela com as pessoas que ainda não o conhecem, Senhor. A Tua palavra, o Teu sacrifício, o Teu exemplo de amor incondicional, Senhor. Que também, Pai, em nome de Jesus, possamos ser impactados, meu Pai, com essa palavra, com esse evento da Páscoa, Senhor. Que isso traga renovo aos nossos corações, renovo na nossa fé, na nossa comunhão com o Senhor, nos nossos relacionamentos. Que ela traga, Senhor, a suficiência de vida, de paz e de alegria que nós precisamos em Ti, Pai. E isso cause um reboliço em nossas vidas, cause uma transformação ainda mais profunda, ainda maior, e sejamos completos, Pai. Sejamos abençoados, ricos com essa presença maravilhosa e pelo sacrifício de Jesus por cada um de nós, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Nesta semana de Páscoa, terminamos essa reunião de oração lendo o texto do apóstolo João sobre a ressurreição de Jesus, no capítulo 20. Nós vamos ler João 20, de 1 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis de linho e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa.
Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Continue lendo a Bíblia nesses dias e tenha o coração agradecido a Deus, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo. Nos vemos no domingo, às 8 horas da manhã, na chácara da CMC, para a celebração da Páscoa, café colonial preparado pelos grupos e pelas congregações e aquela foto que você não pode ficar de fora. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus, até lá. Ele é a força, Ele é o poder.